Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 6h04. Fair Heaven Singers, Miserere de Macmillan, música de missa cristã. Miserere, tende piedade de nós. Boa tarde, Neumann. Boa tarde, César Saqueto. Boa tarde, Camila Tulinski. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo, com 2 L's. Boa tarde, Alexandre Seles, com 2 L's. Boa tarde, Emanuel Bonfim, com L só e 2 M's. Boa tarde, ouvinte da Rádio Estadão. O ouvinte que é exigente, porque ele quer saber de tudo mesmo. Ô Neumann, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba pediu ao juiz Sérgio Moro que não aplique os benefícios dos acordos de colaboração premiada a Paulo Roberto Costa e também aos seus familiares, pois eles mudaram partes de suas versões sobre a destruição e retirada de documentos do escritório da Costa Global no dia em que o ex-diretor foi detido pela Polícia Federal, ainda no comecinho da Lava Jato, no dia 20 de março de 2014, né? Informação foi revelada nesta quinta pelo site BuzzFeed Brasil. Compromete o uso das delações premiadas pela Operação Lava Jato? Que dizes, Neumann e Pinto? Os procuradores escreveram ao juiz Sérgio Moro, dizendo que restou demonstrado que Paulo Roberto Costa, Ariana Azevedo Costa Bachmann, a filha, Márcio Liukovics, o genro, e Shane Azevedo Costa Bachmann, outra filha, faltaram com a verdade por diversas vezes quando de seu interrogatório judicial em evidente descumprimento dos deveres impostos pelos acordos de colaboração premiada que celebraram com o Ministério Público Federal e foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Diante disso, o Ministério pediu que seja desconsiderada na sentença a aplicação dos benefícios previstos nos acordos de colaboração premiada celebrados com o Ministério Público. A delação funciona, isso está provado. Toda a Lava Jato depende da delação, então não vai ser uma, mesmo sendo uma de origem, que vai prejudicar as investigações ou mesmo a imagem da Lava Jato, que está consolidada diante do público, que acredita no que está sendo investigado e acredita que isso tem consequência, que o Sérgio Moro tem providenciado isso com clareza. Agora, é preciso ficar vigilante, não se pode vacilar. Eu me lembro, assim, de memória, sem precisar consultar nada, que esse já foi o caso de Odebrecht, de OAS e outros réus que tiveram de prestar novos depoimentos depois de pilhados com as calças na mão, mentindo descaradamente. A Lava Jato não levou em conta o fato, por exemplo, de que Alberto Youssef descumpriu o compromisso de delação premiada antes, no caso do Banestado, lá no Paraná, que também foi julgado por Sérgio Moro, lá da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. A delação dele na Lava Jato compensou. A delação original, a delação o tronco, a delação origem de tudo, né? A delação batismo. Punir o petroleiro, que o Lula chamava de Paulinho, pode ter enganado os investigadores. Implica que ele tenha mais informações a dar, além do que deu. E se quiser continuar gozando o prêmio, vai ter forçosamente delatar mais e mentir menos. Neumann, agora é o seguinte, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, disse hoje ser contra o foro privilegiado. Segundo ele, o Supremo deve debater o alcance do benefício conforme proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Aí ele diz aqui, abre aspas, eu já de muito tempo tenho subscrito uma visão crítica do chamado foro privilegiado por entendê-lo incompatível com o princípio republicano, que é o programa normativo que está na base da Constituição brasileira, fecha aspas. O privilégio do foro tem prazo de validade no Brasil hoje, Neumann? A Constituição Federal, no artigo 102, a linha B, diz que compete ao Supremo processar e julgar nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, o procurador-geral da República e os próprios ministros do STF. Barroso defendeu que o STF limite o foro privilegiado a casos relacionados a acusações por crimes cometidos durante e em razão do exercício do cargo. Ele afirmou que o sistema é feito para não funcionar e que o foro
por prerrogativa de função se tornou uma perversão da justiça. E quis levar a discussão tendo agora a adesão do Fachin. Não é só do Fachin, não. Muitos ministros concordam com ele. Só que Fachin esclareceu que a questão é saber se essa alteração pode ser feita por uma mudança de interpretação constitucional, se ela demanda uma alteração própria do Poder Legislativo. Ou seja, lá vem mais briga aí com o Congresso. Resta ao Supremo reconhecer e se penitenciar por agir, como tem agido até agora, como um poder que não pune, só perdoa. Porque isso não tem nada a ver com foro, não. O foro dá ao Supremo, porque veja bem, o foro é um erro, tem 22 mil brasileiros com foro. O foro dá ao Supremo o poder definitivo, primeiro e último, de julgar e processar os aforados, os que foram beneficiados pelo foro. Se o Supremo não faz isso, a culpa não é do cara que é privilegiado, o cara está só gozando do privilégio. Se o Temer deu esse privilégio, por exemplo, para blindar o Moreira Franco, é que ele sabe que os amigos dele lá no Supremo não vão condenar o Moreira Franco, ou pelo menos vão demorar muito para fazê-lo, né? Agora mesmo, a Fundação Getúlio Vargas, ontem nós conversamos sobre isso, aqui, disse que 0,7% dos processos entre 2011 e 2016 é que tiveram condenações no fim lá no Supremo, em questão de foro. Só que não levaram em conta aí a Lava Jato, que é 120 condenados pelo Sérgio Moro na primeira instância, 0 pelo Supremo. Agora, aquela desculpa amarela de cego, que é feira ruim ou saco furado, de que a corte não está preparada para julgar processos penais, é indigente, viu, Saqueto? Nem o meu neto de 2 anos acredita nessa besteira, né? Basta que o ministro exija a estrutura, para isso só precisa de coragem. Aliás, por falar em coragem, quando é que vai aparecer alguém da Suprema Corte para reconhecer que não é fácil apenar companheiros de convescotes e gabofes no Planalto Central do país? E é aí que está o buziles do negócio. Os ministros do Supremo convivem com os políticos, com os advogados dos empresários, com a alta burguesia que manda no Brasil. E aí, meu amigo, sabe como é que é? Para ter autoridade de falar grosso, como está querendo, como quer o Barroso, como quer o Fachin, e enfrentar uma briga, porque evidentemente o Congresso vai querer manter as prerrogativas, não só deles, mas também dos seus amigos que estão no Poder Executivo, o Supremo não pode se esconder atrás de biombos tão frágeis. É por isso que eu lhe disse ontem que eu mudei o nome do Supremo para Suprema Tolerância Federal. Toma maracujá, né, Mani? Tem um outro assunto que acho que é legal a gente trazer para o nosso ouvinte. No depoimento à 13ª Vara Federal, lá em Curitiba, ontem, né, o ex-ministro Tarso Genro admitiu que o Caixa 2 de campanha era uma prática recorrente em processos eleitorais e diz que tal prática deve ter ocorrido em todos os partidos. O ex-ministro disse também, no entanto, que a prática de não contabilizar doações de campanha não ocorria por intenção de partidos ou candidatos, mas sim por exigências das empresas doadoras, que não queriam ter seus nomes vinculados às campanhas. José Neumann, dá para engolir uma defesa dessa, meu amigo? Tarso Genro, depois viu videoconferência a partir de Porto Alegre, né? Como testemunha de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, réu em ação penal da Operação Lava Jato, sob a acusação de ter recebido vantagens indevidas da construtora AES por contratos com a Petrobras a partir de compra e reforma de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, e do transporte e armazenamento de objetos que Lula retirou do Palácio Alvorada no fim do seu mandato. O Tarso Genro, que eu quero esclarecer, que o Tarso Genro não pertence à genrocracia, porque o genro dele é nome de família, o G maiúsculo. Ele não é como o Rodrigo Maia, genro do Moreira, em que era genro do Amaral, que era genro do Getúlio. Nem é como o Eunício, presidente do Senado, que é genro do meu amigo Paes de Andrade, que foi presidente da Câmara e presidente da República. Ele é genro com G maiúsculo. Certo. Mas ele se enrola todo quando se escreve. E quando fala, ele tenta enrolar. Mas não consegue. Os argumentos dele são de uma fragilidade que eu diria extremas. Como diria Jaco Estripador, vamos por partes, né? Primeiro, alguém precisava lhe contar que Caixa 2 e sempre foi crime. Como, aliás, Carmen Lúcia avisou
no julgamento do mensalão e foi muito clara quando deu um pito, puxou a orelha dos advogados, porque estava falando em caçador como se fosse coisa comum dentro da lei. 2, ninguém na administração pública pode sentir-se coagido a apelar para crime fiscal para receber uma doação para os partidos. Quer dizer, o crime está aí de qualquer maneira. Aliás, eu queria chamar a atenção para isso. Uma diferença que recebeu por doação, não sei o que, é o seguinte. Uma empreiteira que faz uma doação milionária para um partido, mesmo que dentro da lei, a lei permite, essa empreiteira está querendo realizar negócios com o governo, ela está querendo ser privilegiada em concorrências. Não tem almoço Desculpe grátis. os meus amigos que Não tem defendem almoço isso. grátis. Mas no grande Camila Torrens, citando aqui a escola de Chicago, não tem almoço grátis. Pois bem, agora, o senhor Tasso Genro recentemente falava em refundação do partido, enganando alguns poucos ingênuos que acreditam haver incompatibilidade entre arroubo ideológico e roubo do erário. Ele já está entregando desde já a campanha com que o PT pretende evitar afundar, em vez de refundar, e servirá de mote de marketing de uma eventual tentativa de eleição presidencial de Lula em 2018. Agora, vamos parar com o lorote e vamos aos fatos? Ô Neumann, hoje a coluna Broadcast do Estadão publicou aqui uma nota intitulada Sem Terceiros, segundo a qual a Oi entende que pode parar de pé sem o aporte de terceiros, pelo menos inicialmente, com uma dívida de 65 milhões de reais. Bilhões, perdão, e um caixa de 7 bilhões. A Tele acredita ter capacidade de gerar receita para pagar as dívidas e seguir operando. Isso é claro num cenário no qual os credores e a Anatel aceitem as condições que devem ser apresentadas em março em um novo plano de recuperação. Se o plano der certo, os atuais acionistas diluem menos suas posições no capital da empresa e têm chance de vendê-las por um preço melhor. É isso, Neumann? É isso posto. Enquanto não mudarem a lei das telecomunicações, que está lá no Senado, ainda à espera de um novo trâmite, eles tentaram apressadamente aprová-la, mas tiveram que parar por decisão da Carmen Lúcia depois do Luiz Alberto Barroso. A Oi repete o que eu tenho dito e insistido aqui. Você é testemunha, quando eu trato do assunto, que ela terá condições de prestar o serviço e investir. Os credores e acionistas, meus amigos, fizeram uma aposta ruim. Fazer o quê? Fizeram uma aposta ruim. Perdem, filho, perdem. Todo mundo perde. O governo vai socorrer todo cara que for especular na bolsa e perder? Não vai dar, né? Então a questão é a seguinte. É por isso que tem tanta pressa em aprovar essa lei sem debate e sem submetê-la sequer a uma votação do plenário do Senado. Foi o que tentaram fazer no fim do ano e não conseguiram. Mas nem isso explica a coisa que mais me intriga, que é o servilismo da Anatel, a agência que foi fundada para defender os interesses do cliente contra o poder econômico e a força do Estado, as teles privatizadas, tá certo? E, no entanto, a Anatel, os seus Juarez Quadros, o seu presidente, são servis ao Gilberto Kassab-Kibe, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ao ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, Justiça, ao líder do governo no Senado, Romero Jucacaju, e outros defensores ardorosos dessa lei. Olha aqui, isso, o que a Oi declarou é mais um argumento contra esse servilismo da Anatel às teles e ao governo que ela justamente deveria estar atenta e defender quem? A Camila Tulinski, o César Saqueto, o Alexandre Seles, o Luiz Fernando Vassal e este modesto Marquês que vos fala, pobre e modesto Marquês que vos fala de sua camisa palmeirense em homenagem ao César Saqueto. É isso aí. José Neumann Pinto. 3, 2, 1, Em pé.